Agora com você. Agora vocês vão ter a nossa convidada de hoje, Carol Fanaro. Oi, gente! Oi. Me contaram que essa é a plateia mais animada do Brasil, é verdade? Gosto assim. Agora, que eu sou Carol Fanaro, que eu sou fonoaudióloga, vocês já sabem, mas talvez o que vocês não saibam a meu respeito é que eu coleciono pedras. Interessante, né? Ó, a cara dela. Você se espantou com essa informação? Sim. Ó, vamos pensar. Vamos brincar de o que é, para começar? Já que vocês já estão animados, todos e todas, vamos começar. O que é? Uma coisa que pode ser grande ou pequena. Quem arrisca? Vou ajudar. Fome. O quê? Fome. Não é a fome. Ainda não é a fome. Mas você tem razão, ela pode ser grande ou pequena. Pode ser uma joia ou uma arma. Ó, A pedra. a pedra? Eu ia bem falar que começa com P. Uma pedra? Alguém tem alguma outra informação, alguma outra intuição do que pode ser esse o que é? Além da pedra? Eu falei que começa com P, né? Ficou meio óbvio. Pedra ou arma? Ou arma. Mas e se eu contar pra vocês que eu não tô falando de pedra? Eu tô falando de palavras. Olha só. Vi várias cabecinhas fazendo assim agora. Pois é. Porque uma palavra pode enfeitar e acolher, mas ela pode machucar. Se ela for lapidada, ela pode ser uma joia. Se eu tacar uma pedra em você, ela pode ser uma arma. Não é verdade? Sim. Verdade. Tem até uma semelhança com pedra, né? Muito bem. Agora, eu quero fazer uma outra brincadeira aqui. Eu vou fazer umas perguntas e cada vez que a sua resposta for sim, você vai levantar primeiro o dedo. A próxima vez, a próxima pergunta, se a resposta for sim, você vai esticar a mão inteira. Se a próxima, e vai deixar esticada. Se a próxima resposta da próxima pergunta for sim também, você vai levantar outra mão. Se a próxima pergunta for sim, você vai levantar tudo, certo? Então vamos lá, vou começar. Quem aqui já disse sim querendo dizer não? Tô vendo mãos levantadas. Quem aqui já achou que tinha entendido uma coisa e no final não tinha entendido nada? Isso, ótimo. Agora, quem aqui já deixou de dar uma ideia lá no trabalho porque achou que a ideia não valia nada? E quem aqui já viu um colega dar a mesma ideia e ser super aplaudido? Agora a próxima resposta sim é para levantar. Quem aqui já sentiu o coração tremer? Aliás, as pernas tremerem, o coração acelerar, a boca secar quando precisava falar numa situação muito importante? Tem que levantar ainda por cima? Tem que levantar ainda por cima. Que medo. Agora, olha lá, com as mãos para cima, agora olha em volta. Pois é, tudo isso para contar para vocês que comunicação significa tornar comum. Olha como somos todos comuns, porque já em algum momento da vida passamos por situações como essa. E lá no dicionário, se a gente vai procurar qual é a definição de comunicação, a gente vai encontrar isso, que é tornar comum e partilhar. E aqui a gente acabou de partilhar as dores da comunicação. Só que depois deste dia, o que eu vou contar para vocês é que essas dores podem sair da vida de vocês. E vocês podem finalizar esse pedaço da vida de vocês com dor na comunicação, utilizando as estratégias que eu vou contar aqui agora. Quem aí se animou? Olha, tô gostando. Primeira coisa importante de vocês saberem é que comunicação constrói percepção. Então, a partir da forma como eu me posiciono, como eu me coloco, como eu emito a minha mensagem para você,
o seu cérebro, já de forma muito rápida, quase que intuitiva e automática, já tomou uma decisão a meu respeito. Se confia ou não confia em mim, se gosta ou não gosta de mim, se acredita ou não acredita no que eu tô falando. E isso acontece por conta de reações cerebrais que a gente tem. E o cérebro, uma informação bem importante, é um órgão que nos protege. Ele nos protege, ele é o órgão responsável por deixar a nossa vida, por zelar pela nossa vida. Então, se uma situação de comunicação é entendida pelo seu cérebro como uma ameaça, ele vai te proteger dessa ameaça. Assim como se entrar um leão aqui nessa sala agora, ele vai fazer a mesma coisa e você só vai ter 3 reações possíveis. Quem sabe? Correr, fugir é uma. Gritar pode ser, mas entra... Ficar paralisado. Né? Paralisar é outra. Desmaiar. Gritar entra no atacar, né? Ou você ataca, ou você paralisa, ou você foge. Só existem essas 3 coisas que o seu cérebro deixa você fazer para se proteger. Só que acontece que quando a gente está falando de comunicação, a gente precisa entender que esta é uma situação que pode nos deixar assim numa situação de vulnerabilidade, como eu estou aqui agora. Eu estou aqui na frente de muitas pessoas falando e eu estou sendo julgada. Mas isso não significa que eu estou em perigo. E é por isso que eu sinto aquelas coisas que eu perguntei de a boca secar, o coração acelerar, porque é o meu corpo me preparando para eu enfrentar essa situação. Só quem aqui sabia disso? Ninguém. Então, agora que vocês já sabem disso, toda vez que sua boca secar, você vai saber que é uma reação do seu cérebro que está acontecendo de maneira muito automática. Você não controla isso. Então, aquele tremor que dá, a voz que vai ficando embargada, isso você não controla, isso vai acontecer. E talvez essa não seja uma boa notícia para você. Talvez não fosse isso que vocês estivessem esperando escutar de mim. Mas o que eu preciso te dizer aqui é que quando a gente tem essa informação, a gente começa a olhar para ela de um outro jeito. Porque já que você não pode controlar a secura na boca, mas você sabe que ela vai existir, você pode saber que ação você toma para enfrentar com tranquilidade a secura na boca. Leva com você uma garrafinha de água. Levar com você uma garrafinha de água é uma das possibilidades. Agora, e se você não tiver uma garrafinha de água? Respirar é uma boa também. Mas tem uma coisa. Tentar controlar a ansiedade. Pensa aí num limão. Saliva. Ah lá, já salivou e eu nem falei nada. Essa é outra informação que você tem agora, muito simples e rápida, a partir de uma coisa que vai acontecer com o seu corpo que você não vai controlar, mas que você já tem um recurso, uma ferramenta para conseguir enfrentar. Comunicação é ação e é decisão, mas ela só é ação e decisão se eu tiro da reação, que é o fugir, atacar ou paralisar, e trago para a consciência, que foi o que eu acabei de fazer aqui agora. E eu tô falando de uma das 3 dimensões da comunicação, que é a dimensão intrapessoal. Que histórias você conta para você? Quando eu tinha uns 13 anos de idade, mais ou menos, eu queria estudar francês. Eu estudei numa escola pública e alunos de escola pública tinham um centro de estudo de línguas que tinham algumas possibilidades de língua para estudar. Uma delas era o francês e eu queria estudar francês e tinha um dia marcado certinho para fazer a matrícula. E quem é que lembra de passe de papel? Quem é de São Paulo vai lembrar de passe de papel. Eu tinha um passe de papel, porque era uma escola que tinha que ir de ônibus até minha casa. A escola que eu estudava eu não precisava pegar transporte, mas a escola do Centro de Estudos de Línguas eu precisava pegar esse transporte, eu tinha um passe só. E meu pai e minha mãe naquela época da vida estavam muito durangos e eu fui pedir o dinheiro da condução de volta, que eu tinha para ir de volta e eles não
tinham naquele momento para me disponibilizar. Eu me senti vulnerável, porque era uma coisa que eu queria muito. E eu tomei a decisão. E eu fui. Com um passe só de ida. Cheguei lá, fiz a inscrição e deu tudo certo na hora de voltar. Mas o que importa aqui não é como eu voltei. O que importa aqui é que escolha, que decisão que eu tomei a partir do momento em que eu tomei consciência daquele meu desejo, daquela minha vontade, daquela minha necessidade, que era estudar francês. Era uma grande oportunidade que eu tinha de estudar uma segunda língua, sem custos, porque era custeado pelo Estado, e que ia resolver uma coisa, um desejo interno meu. Então, que conversas que eu fiz comigo mesma naquele momento e que me fez tomar essa decisão? Ali eu falei de confiança, ali eu falei de coragem, ali eu tive ousadia. Eu tinha 13 anos, eu peitei meu pai e minha mãe, e eles confiaram em mim também. Eu tive uma resposta positiva deles. E isso faz com que essa dimensão intrapessoal, esse eu comigo mesma, me deixe de forma honesta com aquilo que eu preciso dizer e me deixe de forma autônoma e com uma expressão daquilo que eu sou, com a minha essência, com o meu valor, com os meus filtros, com aquilo que é importante para mim. E isso aparece na comunicação. Eu só consigo me relacionar com o outro a partir do momento em que eu me relaciono comigo mesma. A partir do momento em que eu sei quem eu sou e aonde eu quero chegar. No meio de tudo isso, tem os ruídos de comunicação. Aquele que ela diz, que eu disse, que ele diz, que eu acho, que ela acha, que eu achei, que eu falei, e que pode colocar tudo a perder. E aqui a gente entra na segunda dimensão da comunicação, que é o eu com o outro, que é a dimensão interpessoal. Essa dimensão interpessoal, ela fala como eu me relaciono com o outro. Como que o outro me vê, como que o outro vê a minha voz, a minha articulação, o conteúdo da minha mensagem. Por isso que é importante eu saber que conversa eu tenho comigo mesma. Se eu estiver aqui dando essa palestra com essa voz mais aguda, vocês aí já tiveram outra ideia do que eu tô falando. E talvez a confiança não tenha sido lá tão boa em relação à minha mensagem. Porque quem fala agudo desse jeito assim? Criança. E criança não tem a experiência de vida que uma mulher de 46 anos tem. Então a confiança que eu tenho numa criança é diferente da criança que eu tenho num adulto. E se a minha voz é voz de criança, mesmo que o meu conteúdo seja muito robusto, eu vou precisar de muito mais energia e muito mais atitudes comunicativas para conseguir passar a mensagem que eu preciso. Do mesmo jeito, se a minha articulação aqui não estiver precisa, se eu estiver falando sem mexer muito a boca, também pode te passar uma imagem, uma sensação de alguém. Que sensação que vocês tiveram aí? Uma pessoa tensa. Pois é, uma pessoa tensa que não está muito segura do que está falando, então não quer se expor. Essas dimensões que não são a dimensão da palavra, elas representam 93% do que eu demonstro para o outro. E comunicação requer duas coisas super importantes. A primeira delas é presença e a segunda é intenção. Lembra quando eu falei da pedra para vocês? Eu tinha uma intenção de confundir vocês com a brincadeira da pedra, depois dizer que não era pedra, era palavra. Tinha uma intenção ali. E que essa intenção foi cumprida positivamente. Mas poderia ser que vocês logo de primeira já tivessem falado palavra. E eu ia precisar recalcular minha rota para seguir aqui a nossa conversa. Agora, se eu sei que sinal que eu emito para o outro, eu coloco a intenção nesse sinal. E mais importante,
escutar o que esse outro tem a me dizer, porque eu me conecto com o outro quando eu paro de falar e não quando eu tô falando. Faz sentido? Porque isso significa que a hora que eu paro de falar, eu dou tempo para o outro processar o que eu falei e poder me devolver alguma atitude comunicativa e me dar o termômetro se essa conversa está acontecendo ou não, se essa conexão está acontecendo ou não, se eu estou me aproximando ou se eu estou me afastando. Teve uma vez, eu também era adolescente e eu tava naquele começo de internet, com internet de escada em casa, e tinha aqueles chats que a gente ficava brincando lá, e minha internet era muito ruim, muito lenta. E tinha eu não lembro o que era direito, um canal, uma coisa que eu brincava ali, e era como se fosse um que é o que é. A pessoa fazia uma pergunta lá, e o primeiro que respondesse ganhava um prêmio, que eu também não lembro exatamente o que é, mas isso não é importante, porque o que é importante eu fiquei muito empolgada com aquela brincadeira. Era de madrugada já, porque o pulso era muito caro, e depois da meia-noite cobrava um pulso só para poder acionar a internet, então eu só usava a internet de madrugada. Então eu fui dormir já 2, 3 horas da manhã, não lembro exatamente o horário. Quando eu cheguei no quarto, eu acordei a minha irmã para contar a brincadeira, que estava super animada com a história da internet. E eu queria dizer para ela, precisa ver que legal, porque falava de várias coisas sobre conhecimentos gerais. Aí a pessoa lá que estava conduzindo a brincadeira falava assim, o que é nananana? Daí as pessoas iam respondendo e aí a pessoa, quem acertava, tinha o direito de fazer a outra pergunta. Aí vinha a pergunta, o que é nananana? E aí as pessoas iam respondendo nananana. E a minha irmã, assim pra mim. E eu falei, acho que uns quase 10 minutos, esse nananã pra cá, esse nananã pra lá. Até que uma hora ela falou, para, eu não tô entendendo nada. Do que você tá falando? E eu ria, porque aquilo era muito engraçado. Ela falou, eu não tô entendendo o que você tá falando, do que você tá falando. E aí eu não consegui explicar pra ela do que eu tava falando, que era da brincadeira, porque eu tava tão comigo mesma, a partir de tudo que eu tinha sentido, que eu não conseguia olhar pra ela. E eu não consegui compartilhar com ela a diversão que tinha sido participar daquilo. Eu nunca fui a primeira que respondi, porque a minha internet era muito ruim. Então, quando chegava a minha resposta, às vezes até era a resposta certa, mas já 800 pessoas já tinham respondido antes de mim, então eu ficava frustrada, mas eu continuava lá porque era divertido. Essa parte de escutar significa que eu preciso escutar não só o que ela me disse, porque antes dela me dizer, ela estava me dando vários sinais, ela estava fazendo uma cara de que não estava entendendo. Eu acordei a mulher no meio da noite para contar um negócio que não fazia sentido nenhum. E eu poderia, a partir da expressão dela, ter falado, você não tá entendendo? O que foi? Eu podia ter tido curiosidade de entender o que estava se passando pela cabeça dela para continuar a minha, mas eu não fiz nada disso. E hoje essa história é uma grande diversão na minha família, porque tudo vira nananana. Mas para contar que a palavra, ela é super importante. E ela não é menos importante do que os outros quesitos da comunicação. Existe um estudo lá da Universidade da Califórnia da década de 70 que fala que a palavra é responsável por 7% da nossa mensagem e 35% é responsabilidade da voz e os outros 35% é responsabilidade do gestual. É bem verdade que se eu falar aqui que eu tô muito feliz e muito agradecida por vocês estarem disponibilizando esse tempo de vocês para falar comigo, com essa cara, com essa voz, vai parecer mentira. Diferente disso, eu falar, gente, super obrigada por vocês estarem aqui. Mas também, se eu ficar falando nananana, mesmo com toda a minha empolgação, com todo o meu corpo e o meu sorriso dizendo que a história era bacana, não vai fazer sentido. Então, quando a gente tá incongruente com essas três coisas, com esses três recursos, que são os grandes recursos da expressividade, os 3 V's da comunicação, o verbo, a voz
E o que eu vejo, quando isso tá bagunçado, o que chega primeiro é o corpo. Quer ver só? Põe as duas mãos pra frente assim. Agora eu quero que todo mundo coloque a mão na nuca. Eu disse na nuca. E todo mundo pôs na Eu falei nuca, eu falei, ela falou nuca, tá colocando na testa. Eu pensei. Eu parei. Olha só. Para provar para vocês que o corpo chega primeiro quando tá incongruente. Uma pessoa ali colocou a mão na nuca e as outras duas colocaram na testa, uma duvidando um pouco, mas pôs na testa, porque é a informação do meu corpo que chegou antes e com mais força. Por isso é importante olhar para o corpo, mas também é importante olhar para a palavra. Tá todo mundo rindo, né? É, por essa vocês não esperavam. Agora, a expressão facial, ela é responsável por demonstrar para o outro o meu conforto ou desconforto em relação à situação. Por isso que a hora que eu falei, eu estou super feliz e agradecida, séria, vocês não acreditaram. E agora que eu falo sorrindo, vocês têm dimensão de como eu estou de fato confortável e feliz, porque combina o que eu estou demonstrando com o que eu estou falando com o tom da minha voz. Agora, se o meu conteúdo não tem valor, não tem forma que dê jeito. Se o meu conteúdo não faz sentido para você, eu posso falar do jeito que for, mas eu não me sustento por muito tempo. Do mesmo jeito, se o meu conteúdo for super denso e eu não colocar esse colorido na voz, ele também não chega. Por isso que sou eu comigo e eu com outras duas dimensões, primeiras dimensões da comunicação. E tudo, absolutamente tudo comunica. Agora vamos imaginar que a gente sai para uma viagem. Quando a gente vai para uma viagem, qual que é a primeira coisa que a gente pensa quando vai fazer uma viagem? Se vai ser bom. Mas antes de pensar se vai ser bom, Se prepara, se tem condição de ver. você se prepara. A primeira decisão que você toma quando você vai viajar é qual? Ir. Lugar. O lugar. Então, se você sabe aonde você quer chegar, você consegue trilhar a sua rota. Aí você sabe qual é o lugar. Aí você já se preparou, já entendeu qual é o lugar. Aí você vai fazer o quê? Para você chegar lá, você vai... Se locomover. Antes disso, Arrumar as malas. arrumar a mala. O que você vai pôr dentro da mala? Roupa adequada com o lugar. A roupa adequada com o lugar. Muito bem. Os seus recursos, o que você vai usar. Aí na sua malinha da comunicação, que recurso que você tem hoje? Como é que tá a sua voz? Como é que tá seu corpo? Como é que tá a sua palavra? Como é que tá seu discurso? Como é que tá o que você sente e o que você necessita? Sabe por quê? Porque a gente sente. E a comunicação demonstra o que a gente sente. E cada vez que a gente sente, e sentir é involuntário, a gente tá trazendo para o corpo, trazendo a informação de uma necessidade. Todo sentimento é mensageiro de uma necessidade. Então agora, hoje, eu tinha uma necessidade muito real de treinar a palestra que eu vou dar no dia do evento. Essa é uma necessidade muito real. E o que eu estava sentindo em relação a isso? Eu estava sentindo algumas coisas que eu posso nomeá-las. Primeiro, um contentamento, uma alegria por ter pessoas disponíveis em me ouvir. Segundo, uma certa ansiedade, porque será que o que eu vou falar tá bacana? Será que eu vou atender essas necessidades das pessoas? Será que elas vão achar um saco? Será que elas vão achar legal? Porque afinal de contas eu tô sendo julgada. Mas que recursos que eu tinha comigo e que eu tenho, que eu trago comigo na minha malinha da comunicação para fazer isso acontecer de um jeito bom? Seu estudo. Além do meu estudo, todo o meu preparo, toda essa vontade de fazer com que esse momento seja um momento bacana. Isso, eu vou colocando essas coisas todas dentro dessa mala para pegar a minha mala e juntar com a mala que você tem. Porque eu não sei o que tem na sua mala.
E você sente, você tem necessidades, você se comunica também. Só que a minha mala não é nem melhor e nem pior do que a sua, ela é a minha mala. E a sua mala não é nem melhor e nem pior do que a minha, ela é a sua mala. O que é importante você saber? Que você pode abrir a sua mala e ir tirando coisas da sua mala conforme as suas necessidades. Então, se você é alguém que sente medo de falar em público, por exemplo, o seu medo a gente já entendeu aqui que ele é parte de você, que ele é algo que você não vai controlar, mas você também já entendeu que você tem recurso para pôr o medo aqui no bolso e falar, vamos lá, vamos junto. O leão não vai me pegar. Se você é alguém que diz não que diz sim querendo diz não, porque você não quer magoar o outro, por exemplo, você pode dizer para o outro, olha, eu não posso dizer um sim para você dizendo não para mim. E essa é uma negociação que a gente vai precisar fazer. E nem sempre isso é gostoso e confortável. Mas é a hora que você tá abrindo a sua mala, a mala do outro, e tá vendo quais são os recursos possíveis ali. Você nunca vai conseguir controlar ou tirar ou pôr coisas da mala do outro, só da sua. Porque a mala do outro é a do outro. E a sua é a sua. Mas, se você sabe que na mala do outro tem mais resistência, e você já conhece o que tem na sua mala, você não vai com força, você vai com jeito. E isso muda tudo. Não é assim? E diante de tudo isso, o que tem a ver as pedras com essa história de comunicação? Alguém imagina por que será que eu cheguei aqui dizendo que eu coleciono pedras? Os obstáculos. Os obstáculos é uma possibilidade. Alguém mais? Você coleciona palavras. Olha só, não tinha pensado por esse lado, mas coleciono as palavras. Mas tem uma característica da pedra que é a seguinte. Eu era que nem uma pedra. Essas todas da minha coleção. Não ouvia nada. Só queria falar. E me descobri uma extrovertida falante que não se comunicava bem. Imagina a minha frustração, fonoaudióloga, formada, estudiosa da comunicação há tantos anos, e entender que eu não era uma boa comunicadora porque eu só falava. Porque eu entendi que eu precisava trocar com o outro, e eu troco com o outro quando eu dou espaço para ele. Quando eu permito que ele seja, a partir do momento em que eu sei quem eu sou também. E aí eu descobri que é tão importante o como falar, da voz, da articulação, da entonação, do corpo. Eu descobri que tudo isso é importante, mas eu descobri que o que falar, para quem falar e por que falar, também importa. E a descoberta mais preciosa da minha vida foi ter descoberto quando calar. E quando calar por escolha. Faz sentido? Eu gosto das cabecinhas fazendo assim. Nós aqui somos seres humanos que pensamos, sentimos, e a neurociência e os estudiosos dizem que a gente pensa, sente e age. Eu percorri um caminho aqui com vocês, uma trilha da comunicação, do pensar, do sentir e do agir. Do olhar para si, para conseguir se reconhecer, ter uma expressão honesta e autêntica e desenvolver atitude e posicionamento comunicativo. Imagina se eu não tivesse tido uma atitude e um posicionamento comunicativo baseado numa decisão que eu tomei de ir lá estudar francês. Não teria ido. Essa é a primeira dimensão. A partir disso, depois eu precisei fazer várias negociações para conseguir voltar para casa. E deu tudo super certo. E depois, a ação de continuar indo, porque imagina se eu não tinha o passe para ir fazer a matrícula, como seria ir toda semana, 2 vezes por semana, ir e voltar. Então precisou ter uma ação
para que isso tudo acontecesse. Enfim, contei para vocês também que fiz um diálogo do nananã com a minha irmã e que hoje rende muitas risadas. Mas imagina se eu precisasse vender meu projeto falando nananã. Eu empolgadíssima com a minha palestra de comunicação falando nananã. Então, pensar, sentir e agir. Tem um neurocientista que chama Antônio Damasio. Ele fala que seres humanos são máquinas sentimentais que pensam. Então, quando a gente sente, pensa e age, a gente se comunica e isso aparece na comunicação. Agora, todos os seus medos, o medo de se posicionar, o medo de falar, todos esses medos, eles são medos que só você sabe e o outro só vai saber se você permitir. Tem estudos que comprovam, inclusive, que 90% dessas coisas que a gente sente nesses momentos cruciais de comunicação só são sentidos pela gente. E descobrir isso é libertador. Porque os outros 10% você compartilha com a plateia. Ai, vamos lá, a boca tá seca, deixa eu tomar um golinho de água aí. Ai, ó, o coração tá até batendo numa plateia desse tamanho pra me ouvir aqui agora, tá até batendo mais rápido. A hora que você compartilha com o outro, essa sua vulnerabilidade, você desmonta aquele julgamento inicial, porque você tá sendo você. E quando você tá dizendo pro outro, a compreensão dele vai depender só dele. Porque depende dos filtros, dos valores, das crenças. Só que cuidar de como você está falando é responsabilidade sua. Para que você diminua a distância entre o que você quis dizer, o que o outro entendeu e o que realmente você disse. Por isso é tão importante cuidar de como a gente está falando. Assim como o Antônio Damasio, neurocientista, fala que somos máquinas pensantes, máquinas sentimentais que pensam, eu, Carol Fanaro, digo assim: quanto mais eu me conheço, melhor eu me comunico. E quanto melhor eu comunico, melhor eu lidero a mim mesma e aos outros também. Isso no mundo do trabalho. Comunicação é ação. Comunicação é tornar comum. É a ação de tornar comum, de fazer conexão. E ter todas essas coisas em mente significa que eu comigo e eu com o outro constrói percepção e um posicionamento no mundo. E aqui eu entro no terceiro passo dessa jornada. Eu comigo, eu com o outro e eu no mundo. Que diz sobre a dimensão sistêmica da comunicação. Como que eu me posiciono nos espaços onde eu circulo? No trabalho, na minha família, nos ambientes sociais, na minha igreja, nos grupos onde eu convivo na sociedade. Que imagem que eu quero que o outro tenha de mim? Que imagem que eu quero passar para o outro? Mas a imagem de fato daquilo que eu sou, não de algo que eu vou construir e ficar fictício, mas algo que me representa com as palavras, com gestos, com a minha voz. Por isso que eu digo para você que o nome dessa palestra é Bendita Comunicação, mas que ao final o que você vai ter é uma comunicação bendita, porque tudo que é bem falado é melhor escutado. Agora, eu quero saber uma coisa. Tem um poeta que chama Antônio Oliveira, se eu não estou enganada com o nome dele. Ele escreveu um poema que fala de pedras. E eu vou ler aqui para vocês. Ele faz assim: a pedra, o distraído nela tropeçou. O bruto a usou como projétil, o empreendedor usando-a construiu. O campônio, cansado da lida, dela fez assento. Para os meninos foi brinquedo, Drummond a poetizou, Davi matou Golias. Por fim, o artista concebeu a mais bela escultura. Em todos os casos, a diferença
não era a pedra, mas o homem. E aqui, com licença poética, eu digo as pessoas. Agora vamos lá. Do mesmo jeito que a gente levantou o dedinho, a mãozinha, o outro braço e levantou, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão levantando conforme as respostas for sim. Agora, depois de ter escutado tudo isso, quem aqui vai cuidar melhor da palavra que sai da boca? Quem aqui vai... Quem aqui, quando tiver vontade de dizer não, vai tomar aquela respiração e encarar o não como um sim para você, sendo não para o outro? Não vou mentir. Tá tudo certo. Quem aqui, quando a boca secar, sabe que não precisa se desesperar, porque na pior das hipóteses é só pensar no limão? Muito bem. E quem aqui tá saindo dessa manhã com a convicção de que você não precisa deixar de ser você para se comunicar e de que você não precisa entrar numa caixinha para falar do jeito X, Y, Z, mas que você tem várias caixinhas onde você pode entrar e sair delas e que você pode pegar recursos dessas caixinhas e colocar na sua mala para poder seguir a vida, dar foco naquilo que você quer e transmitir a mensagem que está aí na sua essência, no seu coração? Já foi as mãos? Então agora é hora de levantar, né? Lembra? Isso. Acho que você não, porque você fica com as duas mãos levantadas e você, ó, agora levanta a mão, assim. Agora olha em volta. De novo. Eu não tô assaltando ninguém. De novo. A comunicação torna comum. Só que agora, para aquilo que são as possibilidades e não as dores. E se eu conseguir transmitir isso para vocês, eu já tô com a minha missão cumprida. Muito obrigada. Razão, sério? Ótimo.